Bem, amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, este versículo 34 em particular. Lucas, capítulo 11, versículo 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, ou sincero, ou bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. E o título dessa mensagem nesta noite é Os Olhos da Alma. E, amigos, essas palavras tão gráficas foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo um dia. Uma grande multidão em volta dele, nos diz Lucas no versículo 29, para ouvir o Senhor, para atentar para as suas palavras. E ao final do seu discurso, no versículo 31, o Senhor Jesus Cristo dá uma advertência àquela multidão. Era algo que o Senhor Jesus Cristo tinha o costume de fazer para marcar a seriedade e a gravidade das suas palavras e daquela mensagem que fora proferida. Ele diz essas palavras no versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão, mas eles não queriam ouvir o Senhor Jesus Cristo. O versículo 30 diz, 29, maligna esta geração, diz o Senhor. Ela pede por um sinal, não era suficiente para aqueles homens e mulheres atentarem para o conteúdo da mensagem. Eles queriam algo grandioso, um show, fogo descendo do céu, algo que eles tocassem visualmente. Eles simplesmente não conseguiam crer e atentar para a verdade pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui está a advertência do Senhor no versículo 31, estendida ao versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão, ele diz, no dia do juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui ele próprio, quem é maior do que Jonas, mas eles se recusavam a ouvir o Senhor Jesus Cristo. Estavam demasiadamente preocupados e ocupados com sua vida material, com os problemas e as circunstâncias e as buscas e os prazeres da vida cotidiana, e assim não tinham ouvidos para ouvir e crer no que o Senhor Jesus Cristo dizia. Muitos estavam ali reunidos meramente pelos pães e peixes, para adquirir algo material do Senhor Jesus Cristo, por algum show, algum milagre, algum sinal, algum entretenimento, apenas para comer algo. Oh, queridos, deixe-me fazer um breve comentário. Mas será que isso é diferente de nosso tempo? Quantas igrejas e instituições religiosas são cheias e permeadas de pessoas, de multidões nesta noite, mas de pessoas que não estão buscando o Evangelho de Cristo Jesus, nem o conhecimento de Deus, nem o perdão de seus pecados, mas pães e peixes, prosperidade, uma cura, algo para essa vida somente, e por conta disso não tem ouvidos para ouvir o Evangelho. Bem diferente do tempo do Senhor Jesus, que ensinou a verdade. Nossos tempos são mais trágicos, porque muitas vezes nem mesmo o Evangelho é proclamado em muitos lugares. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo, e ele continua a sua advertência no versículo 33, e diz, essas são palavras tremendas, e ninguém acende uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Tremendas essas palavras, uma pequena metáfora, uma mini metáfora do Senhor Jesus Cristo, uma pequena analogia. Ele está dizendo o seguinte: ninguém que acende uma luz, esconde dentro do armário ou põe embaixo da cama. O objetivo é que a luz ilumine o ambiente, para que todos vejam a luz. Aqui estou eu, diz Jesus, pregando a mensagem de vida e salvação, a verdade de Deus em público, não escondido apenas nas sinagogas, não em um canto distante, mas na capital, no campo, em toda parte. Eu sou a luz do mundo, ele dirá em outro momento. E aqui estou eu brilhando em toda parte. A minha mensagem não poderia ser transmitida em oculto. Ninguém que acende uma luz a põe num esconderijo ou num lugar oculto. É isso que ele está dizendo. A minha mensagem é clara, é pública. Eu falo abertamente a todas as pessoas. E no versículo 34, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, ou bom, ou sincero, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Bem, isto é a respeito da mensagem do Evangelho.
A mensagem é proclamada como uma luz que irradia em toda parte. A palavra do Senhor Jesus Cristo foi comunicada em todos os cantos de Israel, mesmo fora de Israel. Mas se os meus olhos são defeituosos ou maus, como eu poderei contemplar a luz? Como eu poderei enxergar e ver aquilo que a luz está apontando e evidenciando diante de mim? Bem, se você tem olhos maus, isto é, olhos que rejeitam a luz, então você estará em trevas, no escuro, sem sentido, sem propósito na vida, sem direção, sem saber para onde ir, no que se refere às coisas espirituais, no que se refere à tua alma e ao futuro e ao teu destino eterno. Você simplesmente não sabe para onde está indo se você fecha os teus olhos, isto é, segundo Cristo, se você tem olhos maus. Deixa-me explicar esse versículo 34 com mais detalhes. Ele diz, a candeia. Todos sabem o que é uma candeia, uma lamparina, algo com querosene, algum tipo de óleo que num pavio ilumina, produzido para trazer luz. Pense sobre uma lamparina, alguma coisa assim. A candeia do corpo, ou a lanterna do corpo, é o olho, isto é, ele ilumina para dentro de você. Ele lança luz para dentro de tua alma. Sendo, pois, o teu olho simples, ou bom, ou sincero, também todo o teu corpo será luminoso. Palavras tremendas, todo o teu corpo luminoso. De que maneira? Bem, é perfeitamente verdadeira a analogia do Senhor Jesus Cristo aqui. Se os teus olhos podem ver, então de certa forma todo o teu corpo pode ver. É óbvio. Se você vê e os teus olhos estão funcionando bem, então a tua mão também vê como se assim fora. Você sabe em que lugar pôr a mão. Se você vê bem, a tua visão está funcionando bem, é como se seu pé visse bem. E você põe o pé no lugar certo e não tropeça, e se desvia dos buracos, dos percalços do caminho. Essa é a ideia do Senhor Jesus Cristo. É a mesma ideia do versículo 33. Bem, a luz pode iluminar objetos diante de nós, mesmo raiar em nossa face. Mas se eu tenho olhos defeituosos, ou mesmo se eu sou cego tristemente, então a luz não me será de nenhum benefício. E essa é a mesma ideia do versículo 33. E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Qual o sentido e o propósito de ter uma luz? Se você esconde dentro do armário e põe embaixo da cama, ela não te terá uso ou utilidade nenhuma. E essa analogia, a metáfora, se eu posso assim dizer, do Senhor Jesus Cristo. Não há uso nenhum da luz se eu a escondo, ou se os meus olhos não podem captar a luz e perceber os objetos em volta. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo àquela multidão. Ele diz, eu sou a luz, eu sou a verdade de Deus, que mostra o caminho para Deus e a reconciliação com Deus neste mundo. As minhas palavras, a minha mensagem é a luz. O próprio Evangelho de João inicia com essas palavras tão tremendas: a luz de Deus que veio ao mundo, o verbo que se fez carne, a minha mensagem. Essa luz que irradia a verdade sobre todas as coisas em volta, sobre a alma humana, sobre quem é Deus, sobre como buscá-lo, sobre como encontrá-lo. Uma mensagem que mostra o caminho de reconciliação com Deus. Mas essa luz não me será de utilidade nenhuma se eu não olhar para ela, e se eu não me aproximar dela, e se eu não estiver debaixo da influência e do poder dessa luz, ela não me será de valor algum. E assim a mensagem do Evangelho e as palavras do Senhor Jesus Cristo não me servirão de nada se eu simplesmente empurro para um lado essas palavras. E se eu olho e observo com olhos defeituosos, bem, o Evangelho é uma mensagem que fala sobre a alma. O Evangelho é uma mensagem que fala sobre a eternidade, sobre coisas espirituais, sobre como buscar a Deus e conhecê-lo de verdade, e como ter o perdão de meus pecados. Mas se tudo o que me interessa são coisas materiais, o aqui, o agora, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, o que eu vou comer amanhã, em que lugares eu vou estar depois de amanhã, bem, então eu não vou ter interesse algum por coisas espirituais. Então as questões da alma e da eternidade não vão apelar para a minha consciência, eu não vou ter interesse algum nessas coisas. Assim a luz não me serve de nada se os meus olhos são defeituosos para olhar e para contemplar. Espiritualmente eu estarei no escuro, porque eu não sei para onde a minha alma está indo, porque eu não sei o que vai acontecer comigo ao final da vida, nem o que me espera no futuro, porque eu estou no escuro quanto às coisas espirituais. Eu simplesmente não me aproximo da luz, eu simplesmente não contemplo a luz. Bem, essa é a mini parábola do Senhor Jesus Cristo, e ela fala sobre a realidade de cada um de nós. É tremendo isso.
Elas simplesmente, pessoas em toda parte, como você e eu, antes da conversão, nós simplesmente não percebemos o que essa mensagem está dizendo. Ela simplesmente não soa dentro de nós. Parece que a ficha não cai. E as pessoas ouvem, leem, mas parece que ela não faz sentido. Elas não entendem, não percebem a realidade que essa luz está apontando. Mas por quê? Por que elas não percebem? E por que então elas rejeitam o Evangelho? E por que elas colocam de lado esta mensagem? Bem, o que é o Evangelho? Nós devemos começar com essa pergunta. Bem, o Evangelho, o que ele informa? O que é essa mensagem da Bíblia chamada o Evangelho? Será que o Evangelho é uma mensagem que fala sobre como eu posso me sentir bem comigo mesmo e alcançar sucesso na vida? Será que a mensagem do Evangelho é simplesmente uma mensagem de autoestima e de liturgias e de práticas religiosas? Ou será que a mensagem do Evangelho é algo que me diz como eu posso construir o meu próprio caminho para Deus baseado em minhas obras, em meus bons pensamentos, em minhas boas atitudes? Oh, não, amigos, nada disso. O Evangelho é essa mensagem de Deus que mostra e que fala sobre a realidade da minha alma diante do meu Criador. É uma mensagem que revela quem sou eu e quem é Deus e qual o significado dessa vida, o que vai acontecer comigo logo que a minha vida termine e se conclua neste mundo. E a mensagem do Evangelho, ela tem dois lados, na verdade. Por um lado, essa mensagem ela fala sobre a minha condição espiritual diante de meu Criador. Eu creio que essa não é a parte muito agradável para a maioria de nós, ou na verdade para todos nós. Porque essa mensagem ela me diz quem eu sou diante de Deus. E o diagnóstico da palavra de Deus não é muito bom. Ela me informa que todo homem e mulher nascido neste mundo já nascem pecados. E que aos olhos de Deus nós somos pessoas rebeldes no coração. E que eu trago sobre mim mesmo, no momento em que entro na face da terra, a culpa de meus primeiros pais, Adão e Eva. E que por causa de meus pecados, que por causa de minhas escolhas contrárias à vontade de Deus, eu sou uma pessoa condenada diante de Deus. E haverá um dia de juízo e de prestar contas. Essa palavra, essa mensagem, primeiramente me diz que eu sou uma pessoa alienada de Deus e desagradável diante de Deus. Oh, essa é uma parte do Evangelho que nós detestamos e empurramos para o lado com toda a força. Uma mensagem que diz que nós temos roubado de Deus as nossas vidas. Tudo que Deus nos tem dado para buscá-lo e para conhecê-lo e adorá-lo e dirigir a Ele louvor sincero. Que nós não temos adorado a Deus, nem conhecido e estudado a Deus, nem amado a Deus, nem servido a Deus. E nós temos empurrado a voz de Deus na consciência tantas e tantas vezes para longe, para vivermos na escuridão, presos aos nossos pecados. Essa é uma mensagem que faz um raio-x de nossas almas e nos mostra quem nós somos espiritualmente diante de Deus. E esse é um lado que é rejeitado por cada um de nós antes da conversão. Nós não gostamos dessa parte. Nós não gostamos dessa palavra que me diz que por mim mesmo, pelo meu esforço e mérito, eu jamais entrarei no céu. E que há assim um dia de condenação, quando os livros serão abertos, como se assim fora, e toda a minha vida será apresentada diante do meu Criador, e haverá naquele dia um testemunho, uma testemunha em pé contra mim, chamada consciência, que me avisou e que me informou, e que eu desprezei, e que eu silenciei. Mas nós não gostamos dessa parte do Evangelho. Mas, ó queridos, assim nós fechamos os nossos olhos. Você percebe a analogia de Cristo? Olhos defeituosos, olhos que se fecham para a luz, essa luz que mostra a condição da minha alma. E nós fechamos os olhos para o Evangelho. Mas uma outra parte dessa mensagem do Evangelho, onde Deus fala de uma maneira clara, direta, persuasiva, na verdade, urgente, sobre a sua bondade e amor em providenciar um Salvador que veio a este mundo, que é Jesus Cristo, Senhor. Alguém que por meio de uma vida perfeita como um homem, vivendo aquela vida que Deus exige de cada um de nós, uma vida reta e justa a cada dia, Ele viveu essa vida e assim pôde ser o representante de homens e mulheres diante do Pai. E ao ir àquela cruz, voluntariamente, para sofrer ali no lugar de pecadores, essa é uma mensagem que fala sobre Jesus Cristo, Senhor, a segunda pessoa da Santa Trindade, que desceu do céu para salvar e resgatar, para ser aquele que haveria de reconciliar homens e mulheres com Deus. Uma mensagem que fala que somente Jesus pode reconciliar,
É uma mensagem que fala sobre um caminho apenas. É uma mensagem que fala sobre salvação gratuita, sem méritos de nossa parte. É uma mensagem que fala sobre o amor e a misericórdia de Deus em chamar e receber homens e mulheres pecadores como nós. Fala o que Ele levou e o que Ele custou e o peso da punição que Ele carregou sobre os seus ombros naquelas 6 horas de dor e agonia na cruz. Em nosso lugar, se nós cremos nele e se nós nos voltamos para Ele, o Evangelho é a mensagem de Deus neste mundo que fala sobre a nossa condição espiritual e sobre a provisão de Deus para a nossa necessidade espiritual, sobre um Salvador que veio a este mundo, sobre perdão de pecados, sobre certeza de vida eterna imediatamente ao nos voltarmos a Ele, crendo, dependendo dEle, queridos. Mas por que nós rejeitamos essa mensagem? Por que nós fechamos os nossos olhos para essa mensagem? Porque nós nos afastamos dessa luz que ilumina a nossa alma e nos mostra a nossa real necessidade, mas ao mesmo tempo mostra a provisão de um Salvador. Por que nós agimos assim? Vem a resposta do Senhor Jesus Cristo. E ela está aqui nesse versículo 34. Ouça o que Ele diz. A sua pequena metáfora, a analogia, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, isto é, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Deixa-me fazer um pequeno comentário. Essa palavra mal, na verdade, deveria ser traduzido com mal com L, M-A-L. E não mal, que é o antônimo de bom, mas mal, que é o antônimo de bem, porque é um elemento moral aqui. Eu gostaria que você atentasse para isso. Ele diz, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, maligno, isto é, malicioso, desonesto, também o teu corpo será tenebroso. Em outras palavras, o olho recebe uma culpa aqui. Ele deve ser culpado porque ele é mau. E ele se comporta de um modo malicioso e desonesto e te engana e te desencaminha. O Senhor Jesus Cristo usa a palavra mal, no sentido moral, deliberadamente, para mostrar ou ilustrar, porque muitos em seus dias não atentavam para a mensagem, ainda embora estava ali alguém maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que a rainha de Sabá, coisas e acontecimentos que aquele povo conheciam, eles simplesmente não ouviam a mensagem. Bem, querido, se eu não entendo coisas espirituais, e se eu não sei para onde eu estou indo ao final da minha vida, e essas coisas não me importam, não me interessam, e eu não conheço o caminho de salvação, e eu rejeito essa mensagem a Jesus Cristo, Senhor, bem, então não é coitadinho de mim, não. Eu tenho culpa nisso. É minha culpa. Eu tenho um olho mau, isto é, que rejeita a verdade. Eu não estou falando aqui sobre mal olhado, não me interprete errado, eu estou falando da Bíblia, não de um livro esotérico. Mas há algo em mim, uma atitude, uma escolha, a minha natureza pecaminosa, o meu amor pelo pecado, uma atitude que me faz virar o rosto para a luz e me esconder nas trevas para viver o meu pecado longe de Deus. Algo que deve ser culpado em mim. Algo que não me faz ver e buscar e sentir a minha necessidade diante de Deus. Eu tenho um olho mau, como se assim fora, um olho que se desvia da luz, um olho que não quer encarar o que a luz da mensagem do Evangelho aponta dentro de mim. E o meu caráter e a minha natureza que necessita de perdão e regeneração. Nem esse Salvador que veio ao mundo. Oh, amigos, essas palavras do Salvador têm a intenção de nos advertir, de nos despertar a culpa em nós se nós não fomos salvos ainda. A culpa em mim se eu não encontrei o perdão de Deus. Olhos espirituais maus que negam a verdade e que me levam para longe da luz e não me deixam ver os obstáculos na jornada da vida, nem as tentações do inimigo de minha alma que me afastam de Deus a cada dia e não me faz perceber o pecado e o estrago e a força do domínio do pecado dentro de mim. Deixe-me tentar estender um pouco essa metáfora do Senhor Jesus Cristo, porque ela é tão poderosa. Pense sobre o olho humano. Bem, você pode ter todos os tipos de problemas oculares. Há certos problemas que fazem de uma pessoa ter uma visão muito curta ou muito longa, às vezes uma visão distorcida ou duplicada
Há certas pessoas que não conseguem enxergar certas cores. Às vezes há problemas de visão tristes e você não consegue enxergar em parte da sua visão. E remédio precisa ser aplicado. Óculos, lente. Algumas pessoas não usam lente nem óculos de maneira nenhuma, embora precisam. Mas todo tipo de enfermidade pode ser causada nos olhos, de modo que distorcem ou que nos impedem de ver a realidade de uma maneira clara. Atente para a analogia do Senhor Jesus Cristo. Bem, será que você tem um problema de visão espiritual? É isso que Jesus está dizendo aqui. Será que há um olho mau em você? E é um problema de visão espiritual, talvez. Miopia. E você não pode enxergar, por exemplo, objetos distantes, não é? Tudo é aqui perto. Muitas pessoas sofrem ou padecem de miopia espiritual. E elas não conseguem ver nem contemplar o horizonte espiritual de suas vidas. Muitas vezes acontece mais na juventude, na adolescência talvez. E você como um jovem talvez tenha uma visão perfeita, capaz de ler qualquer coisa à distância. Mas em tua alma você sofre de miopia espiritual. E você não consegue olhar para frente e contemplar a tua vida no futuro. Tudo que importa é aqui, o que está próximo de mim, o que está debaixo do meu nariz, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou experimentar, os problemas que eu vou encontrar na escola amanhã, hoje, semana que vem. Nada sobre o futuro, nada sobre aquele dia de prestar contas a Deus, nada sobre o fim da vida, nada sobre a eternidade. E assim você não se prepara para a eternidade, para aquele dia, porque você tem miopia espiritual. Tudo que você enxerga é agora, porque você só olha para o que está diante de você e você não faz preparo nem provisão para entrar na presença do teu Criador. Oh, queridos, e você não entende as coisas mais profundas da vida, nem vê a direção em que a tua vida está seguindo. Se você não conhece essas coisas, você não está preparado para entrar na juventude, ou na meia-idade, ou na velhice, nem na eternidade, nem na presença do teu Criador. Eu não desejo ser ofensivo aqui nessa noite, nem subestimar a inteligência de ninguém, mas amigos, miopia espiritual é uma tragédia tremenda. Olhos demasiadamente voltados para o mundo de aqui, do agora, para si mesmo, aquilo que me interessa no momento, se é a minha carreira, se é os meus planos, atrações, bens, o que eu posso ter amanhã, em pouco tempo, como eu vou gastar meu dinheiro amanhã, que nova tecnologia eu posso adquirir, o que eu vou ganhar no meu aniversário, coisas como essa, nada mais, nada de profundo, nada de espiritual passa pela mente. Eu não reconheço que eu possuo uma alma, miopia espiritual é muito raso, tão inadequado, me mantém separado de Deus, não me faz perceber que eu possuo uma alma eterna, a parte mais importante que eu possuo. Será que esse é o teu problema de visão espiritual, miopia espiritual, que te impede de ver a verdade e de crer nela? Bem, outras pessoas sofrem de uma dificuldade oposta do que eu acabei de descrever aqui. Hipermetropia espiritual. Bem, aquela dificuldade que a maioria de nós tem de somente conseguir enxergar aquilo que está muito distante. Você é um sonhador. E tudo o que te importa são os teus planos para o futuro. Onde eu vou morar, que bens eu vou possuir, que família maravilhosa eu vou ter, que lugares eu vou visitar. Hipermetropia espiritual. Somente as minhas ambições importam. Somente o que eu vou construir. Somente aquilo que eu estou indo em direção e o tempo que eu gasto agora para construir no futuro. Eu sou um sonhador. E tudo que eu visualizo é o futuro. Eu simplesmente não consigo ver as coisas próximas. Eu não consigo ver o estado da minha alma. E os meus pecados diante de Deus. E a culpa dentro de mim. Eu não consigo perceber o vazio que corrói pouco a pouco. Porque eu tenho que colocar o fone de ouvido e me entregar um projeto. Assim eu não consigo escutar e nem ver. Oh, hipermetropia espiritual. A realidade espiritual, a realidade material, eu devo dizer que você se encontra no momento, é tudo o que te importa. Será que esse é o teu caso? Hipermetropia espiritual. E eu não consigo parar por um minuto e fazer uma análise do coração e considerar a minha vida e ler a palavra e buscar a Deus. Tudo o que me importa é amanhã, eu preciso correr, eu tenho pouco tempo, a competição é muito grande, eu preciso ganhar, adquirir e construir para o futuro. Eu visualizo lá na frente a minha aposentadoria e o meu descanso naquele lugar, etc. A minha alma, o tempo chamado hoje, se Deus me chamar hoje, eu simplesmente não estou pronto.
hipermetropia espiritual. Oh, amigo, sim, você deve se preocupar com o teu futuro. E você deve trabalhar e plantar para colher mais tarde. Sim, você deve preparar essas coisas, buscar coisas decentes, boas, sim. Mas se você faz isso, a revelia da tua alma, e você se esquece que Deus pode te chamar hoje, e que talvez aquilo que você esteja construindo não chegue ao final, seja uma vida faraônica, isto é, uma obra faraônica, pare no caminho. Você simplesmente não está vendo a realidade da tua condição espiritual. Oh, amigo, você precisa voltar os teus olhos para aquilo que é mais importante hoje, para o teu Criador, e buscá-lo enquanto há tempo, e buscá-lo ainda hoje, resolver esse problema, a necessidade de reconciliação com Deus, o perdão de pecados, e ter a certeza de vida eterna e a paz com Deus. Essas são as coisas mais importantes, essas são as coisas mais valiosas, e fazendo isso você está construindo para a eternidade. Mas talvez nenhuma dessas dificuldades de visão espiritual seja o teu caso. E talvez você sofra de um outro problema de visão. E há pessoas que sofrem desse problema, e eu acho muito triste, uma visão torcida, astigmatismo. E as coisas que não aparecem direito, ou são vistas de uma maneira embaçada, ou distorcida talvez. E há pessoas que sofrem de astigmatismo espiritual. E elas veem como mal aquilo que Deus declara como bom. E elas dizem coisas desse tipo. Nós ouvimos, nós conversamos com ela. Oh, essa lei de Deus, essa Bíblia, esses 10 mandamentos, isso não serve para mim. Isso é muito restritivo. Como é que eu posso viver debaixo dessas leis? Ela me diz que eu não devo mentir, e que isso é errado, e que isso é pecado, e que Deus detesta a mentira. Mas mentir para mim é algo natural, e para todo mundo também. Só pode ser bom e necessário. E que o adultério e trapacear com a pessoa com quem eu fiz um voto diante de Deus, isso não pode ser errado. Todo mundo faz isso, eu preciso de um escape nessa vida. E que meu amor por posses e por bens e por ter mais e mais, essa cobiça dentro de mim tão grande, tão poderosa, adquirir e ter e desfrutar e viver para isso e para aqui agora, isso é só um instinto natural que todo ser humano tem. Isso não é cobiça, isso não é avareza, isso não é amor por coisas materiais, não. E nós chamamos de mal, ou de bem, melhor dizendo, aquilo que a Bíblia chama de mal. E que esse meu temperamento nervoso, incontrolável, que explode quando meu orgulho é ferido, ou que se entrega à comiseração o tempo todo, significa que eu sou uma pessoa fraca. Não, eu não aceito isso. Isso é nada mais do que autoafirmação quando eu explodo, defendendo meu território. Oh, não, amigos. Tudo isso é nada mais uma prova de que o Evangelho é verdadeiro quando ele diz que por natureza nós somos homens e mulheres rebeldes, pecadores aos olhos de Deus. Nada mais do que a prova do Evangelho. Mas o meu astigmatismo espiritual me diz, não, eu não quero viver sobre a lei de Deus. E esse meu astigmatismo espiritual me diz, ou me faz ver, que aquilo que é pecaminoso aos olhos de Deus é algo bom e aceitável. E assim eu vejo o pecado como liberdade. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, com o meu tempo. Se me traz benefício, se é bom para mim, se me agrada, se eu não machuco ninguém, tanto faz. Oh, queridos, essas pessoas, e esse foi o meu caso, veem a fé como uma prisão, uma cadeia. Mas se elas simplesmente pudessem entrar sob a luz do Evangelho e conhecer o Deus verdadeiro e ter um relacionamento com Ele, e as bênçãos e os benefícios de ter o teu pecado perdoado, e a certeza no íntimo de vida eterna, e ter acesso a Deus, o teu Criador, o Criador de todas as coisas, e respostas a orações, e ser conhecido por Deus, e guiado por Deus, jamais iriam tais coisas. A fé é uma prisão, e a liberdade que há em Cristo Jesus, de não ter que me comportar como todo mundo, e seguir a maré para ser alguém neste mundo, e ter uma paz que jamais pode ser roubada neste mundo, se simplesmente nós pudéssemos ver a luz, e ver o que o Evangelho oferece. Será que esse é o teu caso? E você tem ouvido o Evangelho tantas vezes, talvez semana após semana, ano após ano, mas esse Evangelho não parece ter efeito nenhum em você.
Você está desinteressado nessas palavras. A mensagem soa para você como algo restritivo. Vou ter que abandonar isso e abandonar aquilo. Ou eu vou perder tantas coisas. Perder, conhecer a Deus e ganhar a eternidade. Perder. Uma visão distorcida, astigmatismo espiritual. Se esse é o teu caso, ore a Deus. Peça a Ele por uma visão correta e clara sobre o que é a vida com Deus, sobre o que é ter os teus pecados perdoados e a certeza de vida eterna. Diga a Ele: Senhor, eu preciso entender essas coisas, coisas que têm mudado e transformado tantas pessoas e dado um caráter a elas. Eu quero entender e compreender. Ore ao Senhor antes que seja tarde, antes que você seja chamado à presença do teu Criador para prestar a Ele contas. Mas há pessoas, outras, isso é algo muito sério, muito triste, que em sua visão elas perderam uma parte da capacidade. E há uma certa mancha negra em um olho, às vezes nos dois. Eu não consigo ver completamente. Quando eu viro meus olhos para um lado ou para o outro, a pontos cegos ou escuros, eu não consigo ver certos objetos. E há coisas que elas não veem. Em termos espirituais, essa dificuldade é muito comum. Imperfeição visual, espiritual. Eu não posso ver quem eu sou. Eu não consigo ver os meus próprios pecados. Eu vejo apenas certas falhas. Ou eu não sou perfeito, eu falho. Mas a Bíblia ensina que nós falhamos porque somos pecadores. Eu tenho uma facilidade muito grande de ver o pecado em outras vidas, mas eu não consigo ver em mim mesmo. Eu não consigo ver o que está errado comigo. Nem mesmo eu consigo ver os meus pecados e o registro dele acumulado ao longo dos anos. Tudo isso parece que se esvaneceu, eu não consigo lembrar dessas coisas. E que eu mereço a condenação de Deus por conta disso. Talvez haja um ponto cego em cima da tua desonestidade. Você simplesmente não vê aquilo que é óbvio. Talvez haja um ponto cego em cima do orgulho. Talvez você tem uma facilidade muito grande de observar nos outros a malícia, a desonestidade, a mentira. E você diz: eu não gosto dessa pessoa. Ela é dissimulada, e ela é indecente, ela é desonesta. Olha como ela tenta ganhar em tudo e não respeita ninguém. Mas você não vê a tua imoralidade. E você não vê esse temperamento explosivo. E você não consegue ver quão mesquinho talvez você seja. Há um ponto cego na tua visão. E no que se refere à tua alma e à tua condição diante de Deus, você simplesmente não consegue ver e reconhecer a verdade que o Evangelho aponta. Oh, amigos, há certos problemas espirituais também, a visão espiritual, isto é, que não se encontram na visão física. Por exemplo, há aquela capacidade de ver coisas pequenas muito grandes, ou de ver coisas grandes demasiadamente pequenas. Muitas vezes nós começamos a olhar e seguir pela vida e nós começamos a ver coisas que são pequenas e rasas como de imenso valor. O que eu quero e o que eu estou buscando é prazer nessa vida. Isso é tudo, isso é imenso para mim. Se eu puder experimentar prazer físico de todo tipo e mental e ter coisas, isso é o que vale mais, isso é o que eu posso tirar dessa vida, prazer e ter o melhor. Essas coisas se tornam imensas quando elas não são. E a alma, e o perdão de Deus, e a eternidade, coisas tão valiosas e tão grandes, se tornam como coisas irrelevantes. Isso não me interessa, isso não soa dentro de mim, isso não me atrai. Eu quero bens, eu quero uma carreira, eu quero aqui, eu quero agora. Será que você vê coisas pequenas como grande, imensas? Coisas que haverão de passar um dia, você terá que deixar para trás. E aquilo que é de valor e grandioso como irrelevante, como pequeno. E Deus parece ser tão pequeno. E essas palavras parecem ser tão banais. Por quê? Porque você tem um problema de visão espiritual. E a culpa é minha, a culpa é tua. Eu rejeito a verdade, e eu me afasto de Deus, e eu me afasto da luz. Eu corro para longe dele. A salvação de tua alma eterna, um relacionamento com Deus, a oferta de salvação gratuita, e eu me afasto da luz, eu me afasto da verdade. Amigo, nós podemos ter
todos os tipos de problema, de visão espiritual que nos afasta de Deus, mas no final da conta o problema é comigo, eu devo ser culpado por escolher rejeitar o Evangelho e por terminar os meus dias sem a salvação. Você precisa ver e ouvir e crer nessa verdade, e olhar para dentro de si, ver o que a palavra de Deus diz e reconhecer que é verdadeiro, que há pecados. E não somente ações, mas uma natureza que nos leva a viver longe de Deus e em pecado. E a crer em Jesus Cristo, em suas palavras, quando Ele diz que aquele que se aproximar dEle pela fé, como um pecador em arrependimento, será salvo. Você crê nisso? Você entende essas coisas? Peça a Deus, peça ainda hoje por visão, por olhos espirituais. Então, quando isso acontece, nós começamos a entender e reconhecer quem nós somos e a nossa necessidade de perdão de Deus. Então você deve ouvir com clareza, ouvir o que Deus está dizendo, que Ele enviou a Jesus Cristo, o Salvador, e que embora a nossa condição seja tão má e tão necessitada, e que haja um juízo de Deus, há um Salvador e há uma salvação. Porque nós desprezamos essa verdade? Porque há tanta incredulidade em nosso coração, o que nos segura, o que nos prende de dobrar o joelho, confessar e clamar. Tão simples, uma oração sincera de arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo. É porque eu me afasto da luz para viver nas trevas os meus pecados. Será que isso vale a pena? Será que isso vale a pena? E você ouve o que o Evangelho de Deus diz, que com amor e misericórdia um caminho de salvação foi aberto, e você vê com clareza, e você crê com o coração, e você responde: amigos, essa é a mensagem do Evangelho. Será que você sofre de miopia espiritual, ou de hipermetropia espiritual, visão torcida, e você não consegue ver a verdade do Evangelho, não sobre si mesmo? Ou será que há pontos cegos e você simplesmente não consegue reconhecer o que a Bíblia diz sobre você e sobre Deus? Um olho mau para não ver e para não crer na verdade do Evangelho, e assim você não deseja a salvação. E assim as semanas passam e os dias passam, e o outro domingo chega e você ouve o Evangelho novamente e você simplesmente não crê nessas coisas. Ouça essas palavras: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples ou bom também, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. A bondade de Deus é tão grande, o coração de Deus é tão terno. Você pede e Ele te ajuda. Deixa-me concluir com esse pensamento. Às vezes as pessoas dizem: eu não consigo me arrepender, eu não consigo confessar, me arrepender profundamente, eu não consigo sentir os meus pecados o suficiente ao ponto de chegar diante de Deus em arrependimento. Eu gostaria de ser salvo, eu gostaria de experimentar essa obra chamada conversão e ver na minha vida o que eu vejo em outras vidas. Eu não consigo crer o suficiente para ser salvo. Bem, aqui está algo que você não irá encontrar nas ruas e no comércio. As vitrines, anúncios de desconto em toda parte, itens pela metade do preço, 30% de desconto, 50% de desconto, 70% de desconto, mas algo que você nunca irá ler. Você nunca encontrará um cartaz dizendo assim: se você não tem condição e recursos para comprar esse item que você tanto deseja, simplesmente entre e nós vamos te dar o recurso e você poderá comprar e levar. Isso é algo que você nunca verá numa vitrine. Mas esse é o coração de Deus. Se você não consegue sentir os teus pecados, se você não consegue se arrepender, se você não consegue crer e se entregar a Ele, crer nele, peça a Deus que te capacite a sentir, e Ele fará, e Ele te dará.